Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live nessa quinta-feira. Hoje nós vamos conversar com a Adriana, uma amiga nossa, e ela vai compartilhar conosco um pouquinho sobre esses desafios ao combate ao Covid, né? Ela vai se apresentar, mas eu vou adiantar para vocês, ela é enfermeira, trabalha ali no Hospital do Rossio, e ela teve a experiência de ela e o marido ter pego o Covid, ter passado por isso. Então, ela vai conseguir conversar conosco sobre os dois lados dessa história. O lado de quem cuida, de quem está tratando os pacientes, cuidando das pessoas, e o outro lado de quem também esteve com a enfermidade, de quem sofreu o contágio, né? Ela e o marido tiveram essa experiência. Enquanto ela não chega, eu peço que vocês continuem conosco aqui. Ela já está chegando. E enquanto isso, a gente vai... Se você quiser participar também, mandar perguntas, mandar alguma observação, quiser também conversar com a gente sobre esse tema, eu sei que é um tema que está no nosso dia a dia, né? Até bem pouco atrás a gente conversava e parecia tudo muito longe, mas hoje, infelizmente, a gente já tem vivido isso com pessoas próximas da gente, pessoas queridas que estão passando por nesse momento, por essa situação. Ó, a Adriana chegou aqui, vamos convidar ela para começar a live. Deixa eu achar aqui. Vocês fiquem com a gente aí, tá bom? O importante é que vocês participem, mandam um joinha lá, comenta, que tudo isso enriquece bastante aí a nossa conversa. Olha lá, fiquei pequenininho agora que a Adriana chegou. Boa noite, Adriana. Boa noite, André. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem também, graças a Deus. Então, tá bom. Estava conversando com o pessoal, já temos aí algumas pessoas na audiência. Eu estava falando um pouquinho de você, mas falando no bom sentido, falando bem de você. Bom, Conta para que nós bom. quem é a Adriana. Bom, boa noite a todos, né? Boa noite a todos que estão nos assistindo, né, André, nessa live. A Muito primeira live obrigado. minha, tá? Legal. E sejam todos bem-vindos, né? E se alguém quiser participar também, sem problema algum. Então, eu vou falar de mim. O meu nome é Adriana, tá? Hoje, eu sou enfermeira formada, trabalho atualmente no Hospital do Rossio, sou enfermeira supervisora, tá? Trabalhei 21 anos na Secretaria Municipal de Saúde, aqui de Campo Largo. Aí também trabalhei como enfermeira no Hospital São Lucas, tá? Faz 6 meses que eu saí do hospital, porque eu tinha que escolher, né? Porque eu trabalhava 24 horas, então era um pouco puxado para mim. Mas foi uma decisão muito difícil de escolher entre um hospital e outro. E eu optei pelo Hospital do Rossio, porque eu trabalho durante o dia e gosto muito, sabe, também de lá. E hoje a gente está trabalhando na linha de frente, né? Com vários pacientes que a gente tem lá. E também com isso, né? Com essa live nossa, eu quero passar para vocês um pouco também da minha profissão, do que eu faço, né? Que é muito gostoso, gosto muito da minha profissão, amo de paixão, tá? Trabalhei nesses 21 anos na Secretaria Municipal de Saúde, num posto que eu morei por 25 anos no bairro do Miqueleto, como conhecido como Posto de Saúde da Fazendinha. Ô, Eu Adriana, deixei um excelente... deixa eu vou te interrompendo aqui, porque, Tá bom. porque eu gosto de falar bastante. E eu Eu tive o também. prazer essa semana de visitar algumas pessoas com a Adriana ali no bairro da Fazenda. E a Adriana, assim, uma das coisas que me chama a atenção nela é o amor que ela tem por aquilo que ela faz, né? A paixão que ela tem em cuidar de pessoas, a paixão que ela tem na enfermagem no seu sentido mais amplo, que é você atender as pessoas e a população. Então, isso que ela está falando, de repente o pessoal que está chegando agora, que é das minhas redes, essa é uma pessoa que exerce o chamado, o ministério que Deus tem para a vida dela. E é muito bom conviver com quem é apaixonado pelo que faz. Continua aí, Adriana, eu vou te interrompendo.
Ah, então tá bom, André. Amo mesmo a minha profissão. Isso está dentro de mim mesmo, sabe? Eu gosto muito, sou apaixonada. Eu tenho uma empatia pelos meus pacientes, pelos acompanhantes. Gosto muito de conversar, gosto muito de explicar o que está acontecendo. Sou muito assim de ajudar eles, sabe, André? Então, realmente, eu considero escolhida por Deus pela minha profissão, por eu gostar muito de ajudar o próximo. Com certeza. E Adriana, me conta assim, essa questão do Covid, que é o nosso tema de hoje, a gente acompanha pela mídia desde que se estourou lá na Europa, na Itália, na China, os casos a gente foi acompanhando e a coisa foi crescendo, foi se avolumando, o número de casos, alguns acreditam em alguns números, outros acreditam em outros números, mas me parece que agora a gente tem vivido um momento em que isso está tudo muito próximo de nós, pessoas da cidade, pessoas conhecidas nossas. Você percebe isso também, que realmente chegou até nós? André, eu percebo realmente porque chegou até mim, Uhum, entendeu? uhum, Então, assim, eu acho que vai chegar uma época que todos vão pegar, uhum, sabe? Felizmente ou infelizmente, né? Mas eu penso assim, que ainda existem, que as pessoas têm que ter um muito cuidado para com ela, certeza. entendeu? Porque é uma doença assim muito crítica, sabe? Uhum, Que a gente tem que ter o cuidado, André, porque eu até escutei um dos diretores do hospital falando, né, em uma reunião que esteve lá, que a gente deve de ter o medo, porque quem uhum. tem o medo tem o cuidado, concorda? Então, Me enquanto a conta, pessoa tem o medo, ela se cuida. me conta sobre essa questão do medo. Como que foi para vocês no início, quando começaram a aparecer os primeiros casos, para o pessoal da área da saúde? Como que foi? Eu Então, lembro de uma cena que ficou para nós aqui em casa. A gente estava de carro ali no centro e passou uma ambulância e a gente conseguiu enxergar por dentro da ambulância todo mundo de máscara. Parecia aquelas cenas de filme onde tudo estava sendo contaminado. Como foi para vocês essa questão do medo no início disso tudo? bom, no início, André, foi realmente muito medo, entendeu? No início foi assim, uma coisa assim que parecia anormal para nós, Uhum, sabe? E eu tive uma experiência que eu cuidei de uma paciente, eu fui uma das primeiras a cuidar com suspeita de coronavírus, sabe? Foi assim, bem assim, uma coisa assim nervosa, uma coisa uhum. com medo, na hora de se paramentar, que a gente teve que se paramentar, né? Sim. Porque são os EPIs que a gente precisa, né? Uhum, Então, assim, todo cuidado era pouco que a gente tinha. A gente tinha que uhum, ter um cuidado assim em tudo. Na hora de calçar luvas, na hora de vestir o gorro, né? Colocar a máscara que a gente usava, eu usava e usamos até hoje, né? uhum, Que uhum, todo mundo usa. Então, assim, bem no começo foi muito turbulento, muito medo, sabe? Todas uhum. as pessoas com medo. Hoje já está mais tranquilo, tá? Para Sim. a gente assim cuidar. Mas a precaução existe sempre, né? Certo. E todo cuidado a gente tem que ter. E falando em precaução, vamos jogar a conversa agora para quem está do lado de cá, não do lado de lá onde vocês estão. A gente sabe que a precaução ainda é o lema, é o carro-chefe, o cuidado, mas nessa semana aí a gente teve a notícia da mudança de bandeira em Curitiba, na região. A gente saiu do laranja para o amarelo. Você acha que é o momento da reabertura do comércio? A gente precisa mesmo ir caminhando e convivendo com isso? Ou você fica preocupada? Tem outras pessoas que são da área da saúde que estão acompanhando a live aqui também. Muito obrigado. Se quiserem participar, mandando pergunta, alguma coisa, observações, manda para a gente aí. O que você acha Manda, sobre isso, Adriana? Essa mudança de bandeira e o momento que a gente está agora? Então, André, eu acho que é assim, olha, que todos precisam trabalhar, correto? Sim. Todos precisam trabalhar. Mas eu acho que a abertura agora, nesse momento,
tem que existir muitas restrições ainda, tá? Muita cautela. Muitas restrições, tem que ter o distanciamento, tem que existir o uso dos EPIs, da máscara, o álcool em gel, né? Porque o que pode acontecer? Eu acho que mesmo que todos precisam trabalhar, mas também com essas precauções, o que pode acontecer também com essa reabertura? Pode existir novos casos de contaminações, né? Sim. Porque a gente nunca sabe quem está no nosso lado, se já é uma pessoa que já positivou ou não. Então, assim, eu acho que, mesmo um exemplo, vamos supor, tem um casal, eles não podem ir levar, ir 3 da família, ou o casal, pelo menos um só da casa deve de ir, fazer entendeu? O extremamente necessário, né? A gente cuidar fazer o que está ao nosso alcance. Precisa ir no mercado, não vai a família toda, vai só um, nesse sentido, né? Exato. Nesse sentido, eu acho assim que ainda tem que existir o medo. Vamos falar assim a palavra medo, entendeu? Porque, André, não sei se eu posso falar o que aconteceu comigo. Claro, com certeza. Aí já entra na nossa pauta agora. Porque você e o seu marido, César, passaram por isso, né Adriana? Então, como é que foi, André, isso tudo para vocês? Então, assim, olha, foi assim bem difícil, tá? No começo, eu até não queria acreditar que eu estava com o coronavírus, tá? Então, foi assim, num domingo à noite, eu cheguei do hospital, que eu amo de paixão de trabalhar. Trabalhei o domingo todo, feliz da vida, e eu estava na área dos Covid, tá? Cheguei em casa, o César tinha preparado um churrasco. Ele falou assim, Adri, você vai chegar em casa e eu vou fazer um churrasco para nós jantar. Eu falei, ótimo, né? A gente jantou aquele churrasco, eu e ele, né? E a partir dali, isso era o quê? Era umas 8h30. Daí depois, tomamos um banho e fomos descansar. Durante essa noite, André, a gente não conseguiu dormir. Eu tive, assim, um peso no meu estômago. O César teve uma falta de ar muito grande, sabe? Tipo, ele teve que sair para fora, ficou 1 hora, assim, exercitando os pulmões para que ele pudesse voltar e descansar novamente. Quando amanheceu na segunda-feira, eu passei muito mal com enxaqueca, náuseas e vômito. Mas até então, eu Adriana, estava... Adriana, ó, tudo isso que você está falando é muito importante, porque de repente são algumas dicas, alguns sinais para quem está nos ouvindo ficar atento, né? Porque o tratamento logo no início é importante também, né, Adriana? Não, principalmente, eu acho que tendo esses sintomas, sabe, André, deve de procurar sim a UPA aqui em Campo Largo, porque eles estão atendendo bem até, sabe, eu vou explicar também a respeito disso, né? Então, voltando aos meus sintomas, isso foi numa segunda-feira, mas até então, como eu já tenho a enxaqueca, que isso já é meu, tá? Eu tenho enxaqueca, tenho cefaleia, né? Eu até achava que era o problema, até falei assim, não, foi a janta que me fez mal. E para o César a mesma coisa. Fui trabalhar no outro dia, trabalhei normal, como se nada tivesse acontecido. Para amanhecer, quarta-feira, eu comecei a ter temperatura. Temperatura é a febre, né? Coloquei o termômetro em mim, 38,1 de temperatura, de febre. Eu falei, nossa, mas isso para mim não seria normal. Mas até então eu falei, não, deve de ser porque eu estou com calor. Não queria admitir que eu estava com alguma coisa, pois eu estava bem, né? Sim. Quando chegou quarta-feira à noite, eu não aguentava, eu estava assim me sentindo com muita dor no corpo, mas dor mesmo assim, que não dava para suportar. E a temperatura, 38,1. Tomei um banho morno, né? E me dirigi até o Hospital do Rossio para ser atendida por lá, por eu ser funcionária, né? Sim. Cheguei até lá, tive um ótimo atendimento, porque ele tem a parte especializada do Covid, né? Sim, Aí cheguei, fui triada, apresentando uma temperatura de 38,1,
Até a técnica que me triou falou assim, Adri, você está com febre? Eu falei, sim, eu vim porque eu estou com muita febre. Nisso o médico me chamou, me atendeu, ele fez os exames e eu coletei o SWAB. E até o doutor falou bem assim para mim, Adriana, você está com uma temperatura, eu vou fazer um medicamento, vou esperar um determinado tempo. Se não abaixar a tua febre, aí nós temos que pensar por um outro lado. Ai, André do céu, eu fiquei muito preocupada, sabe? Eu falei, meu Deus, mas o que está acontecendo comigo? Né? Adriana, até então, tudo isso aconteceu, foi muito rápido, foi no prazo de 3 muito dias. Rápido. Né? Muito rápido, André. Não deu tempo assim de eu pensar em outra coisa, sabe? Mas até então, eu não estava imaginando que eu estava com o Covid, tá? Sim. Apesar das dores, o mal-estar, eu dizia, não, mas é enxaqueca. Tá, tudo bem. Né? Após eu ser atendida no hospital, aí o doutor fez mais umas medicações para dores, comecei a ter cefaleia, dor de cabeça, no mesmo dia. Aí eu comentei com o doutor, eu falei, doutor, eu estou tendo também muita dor de cabeça e náusea. Aí o doutor entrou com as medicações, tudo venosa, né, pela veia. Aí eu fiquei lá no hospital umas 3 horas em observação e consegui sair dali sem dor, graças a Deus, né? Fiquei muito bem, vim para casa, o doutor me deu atestado de 5 dias, né? E qualquer coisa que era para eu procurar novamente o hospital. Tudo bem. Então, veja, eu tive os sintomas, eu já entrei com a medicação, né? Logo no início. O doutor me passou. Isso na quinta-feira. Passou quinta-feira, eu passei super bem, né? E o meu esposo, ele não teve mais sintomas, tá? Isso é outra coisa, né? Ele varia de pessoa para pessoa, de organismo para organismo. Os sintomas que eu tive, o meu esposo não teve igual, sabe? Aí na sequência eu vou até passando, né? Aí na quinta-feira não tive nada, na sexta-feira começaram as dores novamente. Dor no corpo, aquele mal-estar, náusea, vômitos, diarreia, tá? A diarreia, assim, nossa, é bem difícil mesmo, sabe, André? Tudo bem. No sábado, eu amanheci bem. Comecei a limpar a casa. Até então eu estava normal. Eu disse, meu Deus, eu estou normal, mas estou detestado. Com o passar das horas, me vinham aquelas dores novamente no corpo. Mal-estar, a cefaleia. Aí eu fui limpar o meu banheiro, né? E eu, assim, fui jogar o pinho-sol. Eu não senti mais o cheiro do pinho-sol. Aí eu chamei o César e falei, César, esse pinho-sol aqui está estragado, porque olha, ele não tem cheiro. Foi bem isso que eu pensei. Até então ele falou, não, mas está normal. Eu falei, ai, César, estou preocupada. Já não estava mais sentindo, né, o cheiro, olfato, né? Aí eu falei, então espera aí. Sabe o que eu fiz? Eu peguei, vim até a cozinha e exprimi um limão. Nada de paladar também. Não tinha mais paladar. Aí eu comecei a me preocupar, mas até aí tranquilo. Quando chegou às 14 horas da tarde, a Secretaria Municipal de Saúde me liga, passando o resultado do meu SWAB. Falei com uma enfermeira, ela falou bem assim, é a Adriana que está falando? Eu falei, sim, sou eu. Então eu vou te passar o resultado do teu SWAB é positivo. Com sinceridade, André. Assim, mexe com o psicológico, sabe? Aquele medo eu fiquei volta, assim, né? O medo. Eu tive muito medo, sabe? O medo foi assim, bem grande, e eu fiquei assim meio perdida. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer comigo agora? Pensou eu já que estou podia sendo morrer? medicada? Você Com certeza, podia... pensei. Eu pensei porque eu tive assim, as dores, sabe? Aí parece que após a notícia do meu Covid positivo, agravou. Agravou mesmo, e eu fiquei assim muito preocupada, sabe? Aí eu conversei com a minha cunhada, que mora do meu lado, ela falou, não, mas fique tranquila, tá tudo bem, não vai acontecer nada.
E nesse meu tempo eu já comecei a chorar. Porque, assim, te dá um pouco assim de receio, o que as pessoas vão pensar de você estar positivando, né? Uma doença que ninguém pode chegar perto de você. Sim. Então, tudo isso daí se torna meio agravante. E é uma doença que mexe muito com o teu psicológico, sabe? Até então, comecei a ligar para minha família e passei para eles, né? A preocupação, eu já era positivo. Sim. Aí a minha família falou, e o César? Sim. Porque tem que ver, vocês Convive. não vão poder ficar juntos. Sim, né? claro. Aí no domingo ele foi para a UPA aqui em Campo Largo, por sinal foi muito bem atendido, tá? Ele chegou lá, ele explicou que a esposa dele era enfermeira no Rossio e que estava com Covid positivo. Aí ele chegou lá, nossa, atenderam ele super rápido, já fizeram o swab. Swab dele. E isso, deram toda a medicação para ele, inclusive a medicação dele batia com as minhas, né? E a gente ficou esperando. Deixa eu fazer uma pergunta, um parênteses aqui, só a nível de curiosidade, que perguntaram aqui se a cloroquina estava nessa medicação que você tomou e ele toma, faz parte da medicação ou não? Não, na minha não. Eu tomei o azitromicina e o Tamiflu e mais umas outras medicações. Tá? É que veio a pergunta aqui, eu falei, vou perguntar. Então, mas é muito bom. Deve de perguntar mesmo, né? E até então, o César foi até a UPA, né? Foi atendido. Na terça-feira, ligaram para nós aqui em casa, passando o resultado dele. A hora que eu atendi o telefone e falei que era a esposa dele, né? Eles passaram para mim mesmo. Aí ele sentado na cadeira, próximo a mim e próximo ao telefone, eu falei, César, o teu resultado deu positivo. Nós dois se abraçamos e choramos, sabe? A gente chorou muito. E pense, a gente achava assim, o que será de nós dois agora? Será que nós vamos morrer? Entendeu? Sim. Então, assim, vem essa preocupação e o que as pessoas vão pensar de nós? Então, essa preocupação do que vão pensar. A gente teve e a gente, assim, não, na mesma hora que a gente queria que todo mundo soubesse, a gente queria que ninguém soubesse. Que a gente estava é interessante com isso, né, Adriana? Porque além de todo o peso da doença em si, de tudo que ela faz com o organismo da gente, essa incerteza sobre, mesmo depois de curado, como as pessoas vão olhar para a gente, vão nos olhar com medo, vão olhar com preconceito, isso acaba pesando bastante também. E não se fala muito nisso, né? Não se fala muito nisso, André, mas a gente passou, a gente presenciou isso, sabe? O preconceito, o medo, sabe? O que a gente, assim, tem muita gratidão é pela nossa família, sabe? Tanto as minhas irmãs quanto as irmãs do César ajudaram muito, sabe? Até então, assim, todo mundo se preocupava, né? Eram várias ligações, eram várias mensagens por WhatsApp, né? E todo mundo, assim, preocupado conosco a respeito da nossa comida. A gente tinha que comer. Pense, todo mundo se preocupou com isso, né? Então, assim, por um lado, foi gratificante que a família ajudou mesmo. Tá? Sentir esse calor humano da família, dos amigos, né? Exatamente, sabe? E, por outro lado, foi, assim, uma coisa, assim, que, como que eu posso te falar? Tipo, para nós dois, uma preocupação, sabia? Uma preocupação de como nós iria viver dali para frente, sabe? Mas foi assim, passar assim por um momento bem diferente da nossa vida, sabe? E a respeito da rejeição, ali eu vi, né? A rejeição é o seguinte, existe. Muitas pessoas não querem chegar perto de você. Entendeu? Ainda hoje você sente isso, né? Até hoje. Inclusive, hoje, que dia que é hoje mesmo? Dia 20, hoje é né? dia 20. Dia 20. Hoje mesmo eu tive essa rejeição de uma pessoa que não quis chegar perto de mim porque eu estava contaminada.
Uhum. É triste isso, sabe? Com E não tem, certeza. até que você vai explicar que já passaram os 14 dias, é bem difícil, Uhum. sabe? Então, tem coisa assim que é melhor você ficar quieta, não deixar a pessoa é, falar muita coisa, você tem que Aham. ficar quieta, né? Sim, sim, sim. E, e, e outra coisa, André, também falando, né, desses 14 dias que a gente ficou em casa, nós fomos monitorado pela vigilância sanitária. Uhum. Foram os 14 dias eles ligando para mim e para o meu esposo aqui em casa. Os 14 dias eles perguntavam, até inclusive eu falei com uma doutora infectologista, ela dizia para mim assim, Adriana, eu estou percebendo que você está ofegante, que você Uhum. não está conseguindo falar. André, sem mentira, sabe? A gente ficava mesmo sem poder falar. A gente não conseguia falar mais do que 5 minutos. Uhum. Jamais eu teria uma conversa que nem hoje estou tendo com você. Adriana, Até a doutora. deixa eu aproveitar que você entrou nesse assunto, pelas tuas palavras, pelo que eu estou percebendo da nossa conversa, me parece que você tem observado de uma maneira geral, assim, que o sistema público, que o nosso sistema, ele está conseguindo dar conta, está conseguindo acompanhar bem as pessoas, né? A maneira que o César foi atendido na UPA, esse acompanhamento que vocês tiveram. Ai, André, olha, a gente tem assim, a gente está bem grato, sabe? Uhum, Pelo atendimento, né? uhum, Eu achei assim que ele foi muito bem atendido, tá? uhum, Não temos o que reclamar, porque foi uma situação bem difícil, porque eu não poderia levar ele. uhum. Não poderia levar ele, ninguém poderia chegar aqui. Eu liguei para o SAMU, André, o SAMU veio até aqui em casa, pegou o Que César, legal, que levou. legal. Uhum, foi bem legal isso, sabe? Tipo, sendo monitorado, assim, daí as médicas me ligando, né? Uhum. Então, uma coisa assim boa, sabe? Que aconteceu para nós, né? Uma outra coisa que eu quero bem, André, eu trabalho no hospital, mas nada de concreto quer dizer que eu peguei esse Covid no hospital, Com certeza. entendeu? Mesmo que os cuidados lá Nada são quer dizer. extremos, né? Não tem como Não, afirmar nada. não tenho como afirmar, por eu trabalhar no hospital do Rocio, que eu peguei dentro do hospital. Não Uhum, tenho como afirmar. Por quê? uhum. Esse vírus, ele está solto no ar, né? Sim, sim, Então, assim, como eu também frequento o mercado, a gente não sabe, claro. né? Vem uma Ô, Adriana, incógnita na nossa cabeça. e ficar Fala. 14 dias trancada dentro de casa só com o César, brigaram bastante? Não, olha, André, foi uma coisa boa, sabe? Assim, para nós, assim, foi um momento de muita reflexão. A gente conversou muito. Teve o medo? Teve. Entendeu que a gente iria morrer? Mas até uma coisa assim que eu falei para ele, eu falei Eu assim, vou fazer amor, uma live com o César depois, vou fazer a mesma pergunta para ele, ficar 14 dias com a Adriana, se foi fácil ou não. Aí vamos ver se bate a resposta. olha, espero que seja a mesma. Sabe, assim, a gente teve, assim, uns 14 dias que foram diferentes, sabe, Sim, André? Porque eu e ele, assim, a gente conversou muito. Então, assim, muitas coisas que a gente não dava valor, hoje a gente está dando, com tá? certeza, com certeza. Então, esses 14 dias foi um aprendizado. Eu aprendi que tem que dar valor à vida, dar valor Uhum, ao próximo, uhum. principalmente, porque assim você nunca sabe de quem você vai precisar, Vai entendeu? uma pergunta de pastor agora para você. Você se aproximou de Deus nesse momento? Muito, entendeu? Uhum, Eu tenho muita gratidão a Deus, mas uhum. André, essa pergunta, né, do pastor, Deus assim esteve presente aqui dentro da minha casa Que nesses legal. 14 dias, tá? Uhum, André, eu quero te falar mais uma coisa a respeito também das ligações, a respeito de uma médica que uhum. ela ligou para mim e ela me falou bem assim, ó, porque a gente é enfermeira, André. Sim, Eu sim. amo cuidar de todo mundo, mas Uhum, quando chegou em mim e no meu esposo, eu sou bem sincera a te falar, eu me travei. uhum, Eu me travei, eu tive medo, né? Não adianta uhum, querer dizer uhum, que não. Eu me travei muito. E uma coisa,
que eu tive que fazer na minha casa, que a doutora falou para mim, Adriana, desinfeta a tua casa. Sem mentira, André, eu usei muito álcool nesses dias que eu estava em casa. O meu filho trouxe para mim, né? Porque era assim, André, entregando de sacolinha assim, tá? E todo mundo saindo correndo, né? Mas a gente agradecia, né? Então, assim, André, eu desinfetei muito a minha casa com álcool. E o álcool, assim, dava um ar, assim, de... Nossa, parecia que a nossa respiração se tornava melhor, sabia? Então, assim, o álcool virou como um produto essencial para uma limpeza de uma casa. Eu acho que até é importante que todo mundo limpe suas casas depois, né? Passar um pano com álcool, tirar o pó, passar o álcool. É muito bom. Tá? A Adriana, uma pergunta ficou para trás do pessoal aqui. Quando a gente estava falando ainda dos cuidados e tudo mais, alguém queria saber a tua opinião sobre as escolas. É um tema que tem se debatido muito, se é o momento de voltar ou não. Né? Só para a gente não perder essa pergunta que eu acho bem pertinente a tudo isso. Na tua visão, né, o que você pensa sobre isso? Lógico, a gente não tem poder de decisão, mas você, o que você acha disso? André, depois de tudo que nós passamos aqui em casa, tá? E eu tenho 2 irmãs que são pedagogas, né? Eu acredito que as aulas não deveriam de voltar. Porque criança não vai respeitar o distanciamento, criança não vai conseguir ficar com a máscara por 4, 5 horas numa sala de aula, eles não vão aguentar. E, André, sou bem sincera a te falar. Uma criança acha que, não sei, para passar tudo que eu passei, sentindo essas dores, esse mal-estar, meu Deus, eu acho que não é hora de voltar às aulas mesmo. Eu acho que já que teve até agora como é que eu posso falar, André? Essa suspensão das aulas. Essa suspensão das aulas, eu acho que poderia continuar como eles estão até o final do ano. Indiferente se a criança vai perder o ano ou não. Esperar o verão chegar. Mim, não voltaria. Né? Mais uma pergunta que vem aqui para mim, Adriana. De um modo bem geral, assim, da tua observação no teu feeling, você percebe no teu trabalho, no teu dia a dia, estabilizou, estão aumentando o número de casos, está diminuindo? Assim, qual a sensação que você tem? Lógico, você não tem acesso a números oficiais, mas assim, o que você acha que está acontecendo? Qual é a tua percepção sobre isso? Então, André, é bem difícil, né, a gente dizer, mas eu creio que pode diminuir, entendeu? Porque eu tenho visto, assim, muitas pessoas usando as máscaras, que tem que realmente usar, né? E eu acredito que essa semana aí, com esse frio que a gente está passando, né? Talvez ainda existam mais alguns casos, mas eu creio que está diminuindo sim, tá? E que vai chegar uma hora que vai estabilizar, que a gente vai conseguir viver o nosso novo normal, né? Essa era a minha pergunta, que era para ser a última, mas vou fazer já para você. Quando estaremos seguros? Olha, André, essa é uma incógnita. Essa pergunta é difícil. Eu acredito assim, ó, que eles estão ainda para produzir a vacina, né? Estão produzindo, mas não tem nada ainda de concreto. Ela está sendo testada, né? Então, assim, o que a gente ouviu pela TV, nada assim de tão concreto, que a partir de janeiro que será entregue a vacina para a população. Então, assim, eu acredito que até janeiro a gente vai ter que continuar vivendo tudo isso daí, né? Com os cuidados, com as precauções, com o distanciamento, com as máscaras, né? Eu já acho que as máscaras hoje estão sendo assim muito bonito, Deus sabe, entendeu? Já tem máscara com cores, dá para ficar mais chique, muda a cor, combina com a roupa. Eu acho que já, é verdade, eu acho assim, ó, que as máscaras... Virou acessório. Virou um acessório, principalmente para as mulheres, né? Porque se a mulher coloca uma blusinha, coloca uma máscara vermelha, fica tão chique, eu acho, né? Não, mas a gente tem que levar um pouco da brincadeira.
Eu tenho um amigo que é dentista e ele se queixou que o pessoal não está mais cuidando dos dentes, porque não precisa aparecer mais, então deixa para depois o cuidado com os dentes, só colocar máscara. Então, mas olha, André, na Aliás, verdade... esse meu amigo trabalhou com você, o Júnior Leal, o doutor Júnior, que é dentista bem altão, assim. Ele falou, conheço a Adriana, não sei se ele não está nos acompanhando aqui. Eu conheci sim o Júnior. Quando eu trabalhava no posto, na unidade de saúde da Fazendinha, isso mesmo. A gente trabalhou junto lá. Ele atendia lá mesmo. Eu lembro dele, um abraço pro Júnior. Entrega lá, tá? Mas olha, viu, André... Adri? Nós estamos caminhando para o final, aqui o nosso tempo já está encerrando. Vou dar um espaço para fazer mais alguma observação. E eu vou querer fazer mais uma live com você, porque essa aqui a gente ficou bem focado no assunto do Covid e teve muita gente. A gente não baixou de 20 pessoas na audiência o tempo inteiro, batemos aí o meu recorde nas lives que eu tenho feito. Então, pessoal bem interessado, bastante gente acompanhando. E de repente a gente faz mais uma para você contar a tua experiência no sistema de saúde do município. O tempo que você atuou, Ótimo, o que você tem para contar, para compartilhar com a gente, ideias, né, de coisas novas que a gente pode trazer ou resgatar coisas boas. O que você acha da gente fazer mais uma? Perfeito! Eu amo falar sobre a minha profissão, entendeu? Vai ser muito bom. Eu tenho uma experiência bem grande, né, de vários anos, né? Porque eu só tenho essa aparência de novinha, mas não tão novinha assim. Tá? Mas vou falar sim, com certeza. E claro que essa é a primeira, André. Eu também fico assim um pouco constrangida, né? Porque... Que nada, foi super bem. Foi super bem, que bom. Tá? Mas havia ali com uma amiga minha também perguntou assim, amiga, tu teve o Covid? Sim. Graças a Deus, estou ótima, meu esposo está ótimo, tá? Amanhã eu saio de casa feliz para ir para o meu plantão. Amo trabalhar, amo a minha profissão, amo os meus chefes lá do hospital. Aprendi muito, tanto no Hospital São Lucas quanto no Rossio. Tá? Falando em chefe, tinha aqui, ó, mandando palminhas aqui, a Lígia, eu acho que é a tua chefe que estava acompanhando nós aqui. Minha chefe, Lídia. Lígia Bastos? Exatamente. É ela mesmo, estava aqui com a gente. Não. Essa é minha prima. Tua prima? Prima. Ah, bom. Então... A minha chefe é a Lídia. Ela até, eu mandei para ela. Isso, Lídia Ferreira. Lídia Maria Ferreira. Até eu mandei para ela, ela falou que se ela tivesse tempo, ela iria assistir. Até não vi se ela entrou, acho que ela nem entrou. Fica gravado, depois o pessoal assiste. Adriana, um abração para você, para o César, para todo mundo aí, para todos vocês que ficaram conosco aí o tempo todo. Um abraço, que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado, Adriana. Imagina, André, estou disposta para a próxima, tá bom? Então tá bom, fica combinado. Muito obrigada. Valeu, obrigada. até mais. Tchau, até mais. Tchau.